Muito bem, então vamos direto ao ponto. Muitos estão recebendo e-mails da Trust, Telex Free dos Estados Unidos, como gostam de dizer alguns, mas no fundo não existe Telex Free dos Estados Unidos, Telex Free do Brasil. O que existe é Telex Free, ponto, no mundo inteiro, onde a sede era nos Estados Unidos, em Marlborough, se não me falha a memória, lá em Massachusetts. E a Telex Free, como todos sabem, evidentemente foi bloqueada. Foi bloqueada não, ela pediu, na verdade, uma reestruturação judicial, que foi negada, foi condenada lá também, uma confusão meio esquisita lá, a coisa funciona um pouco diferente nos Estados Unidos, e a empresa, o fato é que foi paralisada e está sendo liquidada pela Trust. E aí o que ocorre? Ocorre que existe um prazo para você preencher sua EPOC, para quem tinha contrato diretamente com a Telex Free americana, com a sede, por assim dizer, e não com a Impactus no Brasil. Então são coisas distintas. Para quem morava no Brasil e tinha o contrato somente com a Impactus, não teria que se preocupar com isso. Ah, mas meu dinheiro está preso no Acre, esquece. Isso não tem nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos. Agora, se após ou na vigência do seu contrato, você estabeleceu um contrato diretamente com a sede americana, aí isso tem a ver com você. Mas só tem a ver se você não recuperou também, irmão. Para quem recuperou seus valores, não tem que se preocupar com absolutamente em nada em querer recuperar o quê? Não é verdade? Você vai preencher a sua EPOC e fazer a reivindicação. Bom, você vai receber o dinheiro de volta? Quem não sabe? Vai ter dinheiro suficiente? Muito provavelmente não, a depender do que se considere. Não vai ter. Não sei como que a Trust vai trabalhar esses dados. Sei lá se aquilo lá funciona. Várias pessoas reportam confusões. O pessoal não lembra também login, não lembra senha, não lembra nada. Então não tem muito o que fazer. Então é bem confuso. A situação ela é confusa. Portanto, há que se esperar, há que se aguardar, não é? Como que vai ocorrer isso no futuro. O fato é, esse aviso eu vou acessar porque eu também recebi o e-mail. Todos receberam. Inclusive, existem pessoas que me reportam dizendo que recebeu o e-mail. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar. Recebeu o e-mail mesmo não tendo contrato com a Telex Free americana, por alguma razão. Então tem um e-mail dia 9 de setembro, tem um e-mail dia 10 de setembro, e tem um outro aqui, deixa eu ver, ó, 10 de setembro, 10 de setembro. Aliás, por falta de um tem dois. Não, eu tenho dois aqui, no dia 9 e dia 10 só. Exato. Então vem assim, ó, Telex Free LLC, case number, aí tem o número do caso, não é? Reminder regarding notes of deadline for filing. Bom, então é o seguinte, é um lembrete, certo? Que está avisando sobre o fim do prazo para que você preencha a sua EPOC. Se você me perguntar, Castilho, e se eu não preencher essa EPOC? Meu amigo, você perde o direito nos Estados Unidos. Se é que vai existir algum direito lá. Essa que é a verdade. Tem algum direito lá? Sei lá, deve ter. Agora, se tem ou não, meu amigo, eu não sei. Aí cada um vai preencher. Às vezes o pessoal, o que eu coloco aqui, o que eu coloco ali? Ah, meu irmão. Aí a coisa é complicada, porque você vai ter que, evidentemente... Deixa eu ver. Então, assim, ó, nos Estados Unidos não tem dinheiro para ressarcir a todos, né? Eu não sei. Particularmente não sei. Depende do ponto de vista. Daqueles que não recuperaram, pode ser que tenha. Eu não sei, porque assim, olha só, imagina o seguinte, você tinha um determinado momento que houve a mudança do plano. Aí com essa mudança do plano, não sei se o pessoal sacou muito dinheiro, não sei como que aconteceu. Não sei, que eu não conheço lá o interior da administração. Então, aqueles que têm direito a ressarcimento, não sei se vai ser possível devolver para todos. Primeiro que a Trust está levando dinheiro a rodo lá, né? Entendeu? E se a empresa pediu, por exemplo, a reestruturação, é porque tinha problemas financeiros, evidentemente. Ninguém pede reestruturação a troco de nada. Não é? Por quê? Porque ela verificou que o passivo... Mas o que era o passivo da Telex Free? Não é só quem não recuperou. O passivo era os saldos que tinha, porque quem trabalhou e tinha bonificação tinha direito. Né? É credor. E aí a empresa viu que não tinha como pagar todos.
os credores nesse sentido. Agora, se tem dinheiro para pagar todos que não recuperaram os seus valores, eu também não sei te dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ter que esperar a investigação da Trust. Mas pode ser, olha, eu arrisco a dizer, né, que nessa inadimplência também esteja inclusas as pessoas que não recuperaram os valores também. E quanto vai sobrar para cada um? Vai ter proporcionalidade? Como é que eles calculam? Nem imagino. Então no Brasil eu sei que a pessoa vai entrar com uma ação, daqui a pouco falarei sobre o Brasil, e aí vai processar, vai fazer aquilo que quer fazer, não é? Vai pedir aquilo que tem direito. E no Brasil tinha, segundo os cálculos apresentados pela empresa, tinha dinheiro de sobra para poder fazer esse ressarcimento, com toda certeza. Mas enfim, não sei como isso vai se proceder, não sei te responder, ninguém sabe em verdade. Talvez as pessoas envolvidas lá tenham uma vaga ideia, né? Mas o lance é o seguinte, é preencher a EPOC. Preencha, faça, e seja o que Deus quiser, né? Não tem outro jeito. Mas vamos usar o e-mail lá, que é isso que interessa. Eu tentei mostrar minha tela, aí pelo jeito não rolou, como vocês perceberam. Então eu vou ler aqui, tá? Quem recebeu o e-mail está escrito assim, ó, caro credor participante Telex Free. Isso é para lembrá-lo que o prazo para protocolar uma reivindicação eletrônica é até 26 de setembro de 2016 no site www.telexfreeclaims.com. Tá? Então, eu vou... apesar que se você acessar, você foi previamente notificado de que você deve protocolar uma reivindicação eletrônica para estabelecer o seu crédito no caso de falência da Telex Free. Uma cópia desse comunicado em inglês, espanhol e português está disponível na internet no endereço www.kccllc.net/telexfree. É verdade. Está lá, tudo na KCC tem tudo, né? Basta acessar esse site kccllc.net/telexfree, você vai ver todos os arquivos que são relacionados ao processo americano. Lá é muito mais transparente. Aqui é segredo de justiça, lá eles mostram tudo. Os participantes devem protocolar a prova eletrônica, de reivindicação, que é justamente de reivindicação eletrônica especificamente criada para os participantes, o EPOC de participantes, na data limite de 26 de setembro ou antes dela. O termo participante significa pessoas ou entidades que compraram um plano de assinatura ou um pacote de serviços de voz sobre a internet da sociedade falida Telex Free. Os participantes não devem protocolar reivindicações contra a massa falida da Telex Free utilizando o formulário oficial das provas de reivindicação contra a massa falida. O portal na internet para o envio das provas eletrônicas de reivindicação está disponível no telexfreeclaims.com. Depois de fazer o seu registro no portal, acesse o EPOC de participantes a partir da página Welcome, ou Bem-vindo em inglês, clicando no botão laranja, protocolar um EPOC de participante. As reivindicações dos participantes da Telex Free, isso é importante, que não protocolar uma reivindicação usando o EPOC de participação serão indeferidas. Então, por que isso? Porque já houve a possibilidade de fazer essa reivindicação lá, né? O pessoal colocou na KCC uma época, tinha uma época também que você poderia colocar lá na US Court, me parece, MSH, sei lá, onde você na corte, na própria corte americana, tinha gente que mandou e-mail, mandou fax, nada disso vale, tudo isso foi cancelado pelo juiz Hoffman, tá? Então só vale mesmo o que é administrado pela Trust. É esse site, www.telexfreeclaims, em inglês, plural.com. Então, são as reivindicações, em tradução livre, Telex Free. Então, tudo que você fez antes não vale, só vale a partir de agora nessa EPOC. Olha só, reivindicações anteriormente protocoladas junto ao Tribunal de Falências, com a Kurtz von Carson Consultants, que é a KCC, junto ao FBI, Federal Bureau of Investigation, ou com a Secretaria do Estado de Massachusetts, está vendo? Não estabelecerão seu crédito. É o que eu acabei de falar, nem tinha lido, mas é isso. Apenas as reivindicações protocoladas através do site
telexfreeclaims.com serão consideradas. Isso já foi determinado pelo juiz americano, portanto você precisa, quem quer esse direito, precisa preencher essa IPOC. Os detalhes da IPOC, até onde eu fiz, tudo funcionou. Então as pessoas às vezes me perguntam, me ajuda, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Não dá. Por que não dá? Porque eu não conheço os detalhes de cada um. Cada pessoa tem o seu detalhe, tem os seus logins, tem suas senhas. Então às vezes ele está preenchendo um determinado termo, um determinado momento, um determinado campo, vem um determinado aviso que eu não conheço também, porque eu não passei por aquilo. Então como que eu vou ajudar a pessoa em cima de algo que eu nem sei porque não aconteceu comigo? Não sei. Eu não conheço os detalhes de sistema e administrativo dessas epoques. Eu fiz e deu certo. Foi embora. Deixa lá. Tá certo? Que mais? O site telexfreeclaims.com também tem um link na página inicial com respostas a perguntas frequentes. Ok. Se você já protocolou uma reivindicação, você não precisa tomar nenhuma providência adicional no momento. Você será notificado numa data posterior se houver algum problema com seu crédito. Steven Bidar, que é o famoso, o Dar, Stephen Bidar, não é Steven, é Stephen Bidar. Trust, ele representa a US Trust, como eu já disse e expliquei no meu post de hoje. Então, pessoal, vocês têm até o dia... deixa eu abrir aqui. Vocês têm até o dia 26, e tem horário, hein? Por isso que eu recomendo que vocês façam antes isso, tá? Até o dia 26 de setembro. E vocês receberão novos e-mails. Hoje é dia 13 ainda, até o dia 26, os caras vão começar a mandar esse e-mail com mais frequência. Né? Então toda semana aí, muito provavelmente, tem até um ID do e-mail. Os caras são, os caras cercam por tudo quanto é lado. É tudo muito bem feito lá. 501 020 84. Aqui já é outro ID. Por quê? Porque tudo isso eles têm que fazer, né, no caso a Trust, para cumprir a ordem judicial do juiz Hoffman. Não é? Então esse é o e-mail. É importante que vocês preencham essa IPOC se você tiver o direito. Preencha. Quem não preencher, está abrindo mão, não terá nova oportunidade. A data, o deadline, como eles chamam, ou seja, a linha final, o prazo final é no dia 26 de setembro. Não tem jeito. E tem um horário lá, no horário de Massachusetts, até as 2 da tarde, até as 4 da tarde, sei lá, não me recordo agora. Mas eu recomendo que vocês o façam ainda até o período da manhã do dia 26, né, no horário de lá. Então prestem muita atenção em que local do mundo você está, né? Por isso que é bom deixar para a última hora, senão é aquela confusão. Né? Brasileiro adora deixar para o último dia. Eu que o diga, né? Nessa transmissão, a confusão aí que eu causei, me perdoe. Mas enfim, estamos com meia hora de transmissão aí praticamente, são 22 horas, eu comecei já era 9h20, aí interrompeu, voltou, uma confusão danada. Mas eu estou aprendendo, rápido, hein? Porque foi a quente, o troço foi a quente. Mas enfim, então nesse caso, para quem está recebendo, não precisa... O pessoal me pergunta, Castilho, eu tenho que arrumar um advogado para pedir isso, para poder pedir o meu direito nos Estados Unidos? Não. Lá não é necessário advogado, lá é muito mais prático, o sistema lá é outro. Que poderia ser aqui, né? Vocês já imaginaram se houvesse uma disponibilidade e você pudesse, né, através do próprio sistema que existe lá nas mãos da juíza, tá lá, pedir o ressarcimento, eles verificam, né? Mas imagina que os caras vão fazer isso. Não fazem. Aqui a coisa é vergonhosa, sabe? É uma preguiça que... Também os caras não dão conta de nada. Né? O sistema jurídico aqui não vou dizer uma piada. É o que temos, é a nossa justiça. Não, é o que temos. Esse é o Brasil, meu irmão, minha irmã. Tem jeito. Mas não seria muito mais prático, muito mais inteligente, né? As pessoas lá abriam um sistema em que a pessoa poderia se inscrever lá e dizer, olha... Né, e copiar dos americanos, pedir ajuda aos universitários, porque aqui os caras não têm competência para fazer o que fizeram lá não, hein? Um cruzamento de informações, os caras limparam a base de dados, fizeram um trabalho lá primoroso, primoroso. Mas aqui, aqui eu duvido. Então, meus amigos, é isso, novo presenter local. Será que eu arrisco? Aí cai de novo. No final eu faço.
Então, nesse sentido, voltando ao caso do Telex Free, Americana, EPOC até o dia 26 de setembro, impreterivelmente. Preencha do jeito que der. Dá para editar depois? Dá. Outra pergunta interessante. Deixa eu ver aqui. Ó. Teve uma pessoa, foi o Carlos Manfio. Cássio, perdão. Cássio Manfio, ou Manfio, enfim. Então, eu recebi o e-mail também. Mas, então não posso respondê-lo, porque meu contrato é aqui no Brasil, certo? É isso? É isso. Se você recebeu o e-mail e o seu contrato é só no Brasil, você não tem nada que entrar na Telex Play. Aliás, se você tentar preencher, não vai aparecer nada. E ele, se aparecer, porque deve estar uma confusão de base de dados, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente verificar que você não tem direito ao crédito lá. Porque vai procurar aquele usuário e falar, mas não está aqui. É lá do Brasil da Impactos. Então aí, meu irmão, você não vai adiantar. Então, quem tem contrato no Brasil, esquece preencher EPOC. Pode ignorar, pode deixar para lá, porque não tem a menor importância. Não tem a menor importância para quem tem contrato no Brasil. Bom, vamos falar do Telex Free Brasil? Vamos? Vai ser rápido. Não aconteceu nada. Não aconteceu. O pessoal pergunta, e aí, processo e não sei o quê. Está aquela velha cantilena. Deve ou não publicar o site? Deve ou não? A juíza ordenou. Bom, se ela podia, se não podia, eles estão discutindo em segunda instância. Então, deve estar uma confusão danada. Não tem acesso a mais nada, irmão. Depois, e minha irmã também, claro. Irmãos e irmãs. Não tem acesso a mais nada. A empresa entrou com recurso, foi denegado, né, me mandaram um agravo, alguma coisa, e recursos são recursos. E vai que vai. Porque é uma discussão danada isso. Não o fato de querer colocar o site no ar ou não, mas dar as condições para. Esse é o ponto. Como assim colocar no ar? Tá bom, vamos lá, vamos colocar? Vamos. Agora quem paga a conta? Tem que pegar do dinheiro que está lá. E aí? É fácil, fácil. Uma ova. Teve gente aí, né, na internet se manifestando. Pô, é só colocar o site no ar. Então tá, então dá o dinheiro para contratar os técnicos para fazer as alterações necessárias. Que a juíza quer que tenha restrições na programação e tudo mais. Eu acho que é qualquer um que vai mexer. É assim que funciona. Né? Deixa eu ver aqui. É Manfio. Manfio. Cássio Manfio. Obrigado, Cássio. Então, corrigindo o nome do rapaz. Mas o que eu quero dizer é, pessoas dizendo, porque é só, tem que ter técnicos, tem que ter servidor. E não é qualquer servidor. Você acha que uma local web vai aguentar o repuxo? Não vai, meu. Se fala em 1 milhão de pessoas, acesso, eu sei que mas tem gente que aceita 5 milhões, então, mas você tem que ter aí um lugar macho para aguentar isso. Não é qualquer coisa, não. E você tem que proteger esse sistema. Segurança, porque senão vão entrar lá e destruir. Cara, é louco, o negócio é louco. Imagina o cara entrar lá com o CPF dele lá, ele vai lá e cria coisas, mas vai ter registro, mas até você provar que a função de porco não é tomada, meu irmão. Então, assim, é complexo esse assunto. Ele não tem essa simplicidade que a juíza imagina. Eu já falei disso, não vou ficar repetindo aqui. Não é? Foi uma decisão atabalhoada. Até porque ela já tinha remetido os autos à instância superior. Ela, já que foi assim, já tinha saído das mãos dela. Já. Ela aceitou, né, o recurso, remete-se os autos e tal, e depois solta um despacho em cima dos autos que ela já era passado neles. Uma confusão jurídica até. Se tem, não tem, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas o fato é que ela fez isso e isso também está demandando uma discussão em cima. Um tem uma opinião que ela poderia, outro tem uma opinião que não poderia, e isso dá discussão. É inevitável. É absolutamente inevitável que se questione. A empresa tem o direito e deve fazer isso. Afinal, uma multa diária de R$10.000 por dia. Imagina. Põe de fevereiro para cá R$10.000 por dia. Ora, se você falar em 180 dias, multiplica 180 vezes 10 mil, uma multinha. Terrível. Então, tudo isso ainda está em discussão a respeito do site. Bom, existem pessoas dando entrada no pedido de ressarcimento? Tem. Vai conseguir? Aí a conversa é outra. Sempre me pergunta, qual a nossa chance, Castilho? Não sei.
Devo reivindicar? Claro, isso é outra coisa. Agora, o momento certo é agora? Depende. Cada um pode entender aí, conforme o juiz, tá? Ele vai entender de uma forma ou de outra. Ele vai entender que tem que dar entrada logo, quanto antes, porque acha que vai se criar uma fila imaginária. Eu discordo, não existe fila jurídica para isso. Agora, se tiver um processo mais adiantado, pode ser que ele chegue primeiro. No entanto, aquele que entrar depois, já muito mais seguro, sabendo o caminho correto, se ele achar o atalho certo, ele pode chegar antes que todo mundo. E às vezes você entra numa discussão jurídica, o próprio profissional ele é obrigado a entrar com recurso. Porque se ele entrar com outro processo, dá prevenção. Então não tem jeito. Aí ele fica prisioneiro de um recurso. Aí ele entra com recurso, vai para a instância superior. Eu vou citar o nosso caso aqui. Nós temos uma causa, por exemplo, né, não é o caso aqui da Intela, né, da Esfera. A Esfera que eu vou falar é federal. E o caso da Telex Free para reivindicar o seu direito é na esfera estadual. Não é? Mas o que eu quero dizer é, no nosso caso aqui, nós entramos com recurso em um determinado processo em 2007, meu irmão. 2007. Veja você. Já está na instância superior desde 2007. Nós estamos quase em 2017. E o processo está no gabinete do presidente. É brincadeira. 10 anos e não aconteceu nada. Aí tem um outro processo. Tem um outro processo que tem mais tempo aí. Que desde 93 é o processo, parece que ainda foi ao STJ discutindo, digamos, não o mérito da questão, está se discutindo questões que eu chamo de marginais, aquelas que não falam do mérito, da causa em si. A causa nós ganhamos, ponto. O que se está discutindo é a decisão da juíza de primeiro grau que quis estabelecer um valor, mandou para um perito e eles estão questionando essa questão pericial, o Banco do Brasil e o Banco Central, que são os condenados, solidariamente no caso. É uma questão de seguro agrícola, aí não vou entrar nesse mérito agora. Banco do Brasil, porque na época era nossa Caixa, nosso banco. Agora é Banco do Brasil que adquiriu o passivo, inclusive. Então eles estão questionando esse valor que foi pré-estabelecido. Como que vocês apuram um valor e tal? E está questionando isso na justiça. Não está nem se discutindo o direito ao seguro agrícola ou não. Isso eles já perderam. Mas está se discutindo a questão do valor. Mas é uma confusão. Vai o STF. E isso está desde 2003, se não me falha a memória. Olha isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque se de repente você entra com uma ação hoje, você vai ficar prisioneiro dessa ação. E aí, se lá na frente tiver uma solução mais fácil, você está na sua ação, meu irmão. Você vai, o meu processo está em recurso. Você não tem como entrar de novo. Só se você desistir daquele. É complicado se tiver a coisa andando, hein? Discutindo mérito já. Acho que não é assim tão simples, não. Então veja você, essas complicações elas existem. O mundo jurídico é complexo. É complexo. Por isso que muitos profissionais se valem desse conhecimento. Tem que ter um conhecimento muito profundo. Não é? Você tem que detalhe quando você entra na área, por exemplo, criminal. Nossa, cada coisa que tem de gente presa injustamente. Pessoas que já deveriam estar em liberdade estão recolhidas. Cara, o negócio é complicado. É muito complexo. Então por isso que a ansiedade, a pressa de dar a entrada para... Dê entrada. Pronto, você entrou numa cilada. Aí você vai ter que esperar 10 anos para receber. O outro que teve paciência, que aguardou 1 ou 2 anos, de repente melhor a gente aguardar 2 anos do que levar 10 depois. Aí em 1 ano resolve, o outro que entrou 2 anos antes leva 10. Não adianta. Entendeu? Então tem que ter paciência. O cara que não tiver paciência e for ansioso, não entra. Não faz nada. Ou arruma um advogado que aceita as condições, o que é difícil, ninguém quer pegar esse troço. Isso que é a verdade. Entendeu? Aí arruma um advogado, vai lá e faz. O cara dá a entrada, te cobra aquela taxa inicial. Não está andando, vou fazer o quê? Não é mole. Olha, não é brincadeira. É muito sério. Então o caso Brasil ele é bem complexo nesse sentido. Então veja só, nós tivemos julgamento em primeiro grau do mérito no caso da Impactus. Eu ia falar, Impactus Telex Free. Então a empresa foi condenada, considerada pirâmide financeira pela juíza, baseada nos argumentos dela, enfim. Tudo certinho, a empresa entrou com recurso. O Ministério Público também apresentou recurso nos pontos que ele entendeu que fosse, deveria ter condenado e não foi condenado, e a empresa vai se defender. Agora, quanto à devolução, esquece. Transitou em julgado.
né, a decisão parcial da devolução dos valores. Mas o problema não está aí. Né? Transitou, mas e aí? Complexo. Tem toda essa questão que eu falei antes. Entendeu? Nossa, poderia ser tão mais simples, né? Puxa vida. Era abrir lá um lugar, você entrar com seu nome, CPF, tudo certinho, né? Se identificar. Quem tiver com o cadastro bonitinho tem direito. Quem não entrou, meu irmão, vai pagar o preço. Infelizmente. E como é pagar esse preço? Pagar esse preço é não perder o seu direito. Ou se explicar. Aí sim teria que entrar com uma ação ordinária de conhecimento, como se diz tecnicamente, para você fazer prova de que, apesar das distorções de dados, você é o proprietário daquele valor e tal, e por aí vai. Aí tem que ser exaustivo mesmo e cercar o cara. Mas, meu irmão, não adianta. Né? Não tem jeito. Existem pessoas que têm valores aí robustos. Eu recebi um contato de um cidadão que tinha R$500.000. Para reivindicar um pouco mais, na verdade. Ele acabou não dando entrada conosco, não nos procurou mais, enfim, mas nem era daquele, sei lá, Mato Grosso, sei lá, era do norte, nordeste, região centro-oeste do norte, enfim, região norte. Mas enfim, então o caso Brasil, para quem não sabe, o pessoal pergunta, mas o Carlos Costa não fez mais vídeo. Vídeo do quê? Mas vídeo do que para alimentar nossas esperanças? Esperança do quê? Meu irmão, a empresa foi condenada, a devolução vai ser efetuada, ponto. Não interessa se a empresa vai ser absolvida mais. Agora, para o divulgador, isso pouco importa. Pouco importa. Agora já não interessa mais. Telex Free não volta. Não tem como falar, Telex Free vai voltar a trabalhar e tal. Não vai. Não tem como. É impossível isso. Dessa forma como conhecemos, não tem mais. Esse é o ponto. Então, para a empresa agora é a devolução e ponto. Tanto que ela aceitou a sentença da devolução e não recorreu dela. Então, agora é devolução e ponto final. Então, agora o Carlos Costa vai fazer vídeo do quê? A juíza mandou decidir, cada um tem que correr atrás do seu direito. A juíza não decidiu devolver? Todo mundo não queria a devolução? Pois então. Simples, não é? Então é simples, muito simples. Então, tem que aguardar.